Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã que está assistindo aí essa aula. A gente está agora no nosso segundo encontro. A gente teve o nosso primeiro encontro que a gente conversou, aí começamos a conversar, né, sobre a origem dos batistas e a gente vai continuar hoje. No último encontro, quando a gente encerrou, a gente estava falando da conspiração da pólvora, né? Que foi quando o Guy Fawkes, juntamente de outros radicais católicos que eram contra o governo do rei James, então eles tentam explodir todo o parlamento juntamente do rei James e dos parlamentares. E um parênteses aqui, não sei se vocês conhecem, vocês já assistiram, é um filme que ficou famoso, que é se chama V de Vingança. O filme de V de Vingança é um homem que usa uma máscara com uma peruca, e o filme V de Vingança, até quando houveram as manifestações aqui no Brasil, na época do governo da Dilma, tinha alguns movimentos de rua que estavam nas manifestações, onde muitas pessoas estavam usando aquela máscara do filme V de Vingança. E aquela máscara do filme V de Vingança, ela simula a face do Guy Fawkes e dos seus amigos também. Aquele estilo, aquele bigode que ele utilizava, aquele cabelo e o chapéu era característico daquele grupo. Então o filme V de Vingança, no qual o personagem principal ali, ele tem o intuito de explodir todo o parlamento com os parlamentares, com o chanceler, e é inspirado na história do Guy Fawkes, sendo que no filme o protagonista tem sucesso no intuito dele, né? Na história da igreja anglicana ali, o Guy Fawkes não teve esse sucesso. Então Guy Fawkes é preso e condenado, porém Guy Fawkes não entrega os seus amigos, então por isso ele é condenado, né? E quando isso acontece, isso traz um sinal de alerta muito grande para o rei James, porque ele não tinha noção de que o reinado dele, de que a força dele como rei estava tão comprometida, estava tão abalada, a ponto de ele quase ser assassinado juntamente de todo o seu parlamento. Então, nesse momento, quando o rei James sofre esse quase atentado, ele começa a interferir mais no funcionamento das instituições religiosas da Inglaterra. Então ele começa a colocar a igreja, colocar os católicos separados dos anglicanos. Ele não tenta extinguir a Igreja Católica, porque ele sabe que a Igreja Católica é forte, o catolicismo ele é forte, ele tinha ainda muitos adeptos na Inglaterra, mas ele então dá uma permissão para que os católicos continuem prestando ali os seus cultos, fazendo as suas missas, os seus rituais, desde que eles não se manifestassem mais publicamente. Então, os católicos e outras religiões também, mas sobretudo a Igreja Católica, eles são impedidos de fazer manifestações públicas de fé, de pregar, de fazer evangelismo, de qualquer tipo de proselitismo ali. Porém, assim como existia esses grupos, né, de radicais católicos, por outro lado também surgiram, aliás, grupos de radicais dentro da igreja anglicana. E esses radicais dentro da igreja anglicana, eles tinham o objetivo, o intuito de consertar a igreja anglicana. Eram fiéis ali à igreja anglicana, porém eles percebiam que tinham algumas práticas da igreja anglicana que não estava
de acordo, não estava em consonância com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então surge dentro da igreja anglicana, durante o reinado do rei James, um movimento que ficou conhecido como movimento puritano, aonde eles tinham o objetivo de purificar a igreja anglicana, de purificar ela das suas mazelas, das suas falhas, dos seus defeitos. E o movimento da igreja, o movimento dentro da igreja anglicana do puritanismo, ele se assemelha ao movimento reformador que surgiu dentro da igreja católica. A gente tem aí como a principal figura do movimento reformador o Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge, era um padre católico que inicia ali então com alguns escritos, com alguns sermões, com alguns ensinamentos, querendo consertar aquilo que estava errado, que ele entendia que estava errado na igreja católica. E acabou que ele não consegue reformar a igreja católica, então surgem as igrejas protestantes. E os puritanos, eles semelhantemente queriam consertar a igreja anglicana, porém eles não conseguem, né? Igual aconteceu com os reformadores, né? Eles não conseguem. E então, dentro do movimento puritano, surgem então os puritanos separatistas. Então passa a existir os puritanos não separatistas e os puritanos separatistas. Aonde? Os puritanos separatistas são aqueles que entendem que para que uma verdadeira igreja de Cristo exista, ela precisa se separar, precisa se desvencilhar do movimento anglicano, da igreja anglicana. E os não separatistas, eles entendem que eles não devem se desvencilhar da igreja anglicana e precisam manter a unidade, porém, ir tentando consertar, reformar, purificar dentro do possível. Mas o rei James, ele não gosta muito desse movimento dos puritanos. Ele não gosta porque isso enfraquece o poder dele. Isso está tirando as pessoas ali do domínio dele. A igreja, o movimento puritano, ele não tem a força que o catolicismo tinha, por exemplo. O catolicismo ele teve que tolerar. Ele foi obrigado a tolerar, criou meios ali de contê-lo, mas foi obrigado a tolerar. E a igreja e o movimento puritano não. Então ele persegue os puritanos. Ele persegue, ele proíbe, ele fecha a igreja, ele prende aqueles que pregavam esse puritanismo separatista. E um fato interessante também que rei James faz para fortalecer a igreja anglicana e para fortalecer também o seu reinado foi a contratação de estudiosos, de teólogos, para que fosse feita uma tradução da Bíblia para o inglês. E porque as Bíblias que circulavam ali naquela época eram ainda escritas em latim, ali na Inglaterra, né? Eram ainda escritas em latim. Então o rei James ele contrata esses teólogos, estudiosos, tradutores, para fazer uma tradução da Bíblia para o inglês, e essa Bíblia então traduzida para o inglês passaria a ser utilizada ali na igreja anglicana. Então essa Bíblia ficou conhecida como a Bíblia, a versão autorizada pelo rei James. Hoje em dia essa Bíblia existe ainda, foi traduzida para o português, e hoje em dia a gente chama essa Bíblia de versão King James. Então essa é a história da versão King James, foi a versão autorizada e solicitada ali, encomendada pelo rei James para que fosse utilizada nas igrejas anglicanas e aproximasse mais o povo dele, uma vez que o movimento puritano estava crescendo e ganhando força ali dentro da Inglaterra. Nesse contexto de perseguição, a gente vê isso inclusive e principalmente na história do cristianismo, né, que em momentos de perseguição a igreja ela se fortalece, né, nos momentos de dificuldade, nos momentos de desafios, de problemas, a igreja ela tende a se unir e se fortalecer, né? E o inverso acontece também em momentos de abundância, em momentos que não há
ali uma perseguição, que está tudo muito bem, a igreja tende a enfraquecer-se, né? E isso aí é uma característica de nós, seres humanos, né? Quando a gente está passando por problemas, a gente se une, principalmente se une a Deus e foca ali na resolução do problema. Agora, quando está tudo bem, a gente tende a relaxar, tende a esquecer e tende a não vigiar. E isso aconteceu ali no movimento puritano, quando os puritanos foram perseguidos pelo rei James, e então a igreja puritana já passou aí a adotar essa nomenclatura de igreja que surgiu a partir do movimento puritano. Ela se fortalece. E um homem surge, então, nesse contexto, chamado John Smith. John Smith, ele era um teólogo, foi um teólogo e foi padre da igreja anglicana no início do século XVII. Porém, quando surgiu o movimento separatista, John Smith então se une ao movimento. A princípio, ele se une ao movimento não separatista, ao movimento puritano não separatista, com o intuito de purificar a igreja anglicana. No entanto, em algum momento ele percebe que isso não vai ser possível, então ele adota ali uma postura dos puritanos separatistas e se desvencilha da igreja puritana, da igreja anglicana, e começa então a fazer ali os seus sermões, as suas pregações, o seu evangelismo, todos com foco ali na maneira como os puritanos entendiam que devia acontecer. Então John Smith se torna ali o líder de uma congregação puritana na Inglaterra. Porém, devido a essa perseguição que acontecia ali na Inglaterra com relação aos puritanos, John Smith ele foge, ele resolve fugir para a Holanda, e quando ele foge para a Holanda, ele leva consigo um ajudante que ele tinha, que esse ajudante não era necessariamente formado em teologia, ele era um advogado, chamado Thomas Harris, e juntamente da sua congregação, aproximadamente 40 irmãos. Então, se une ali John Smith, Thomas Harris e a sua congregação. Então, eles fogem da perseguição do rei James, saindo da Inglaterra e indo para a Holanda. E eles decidem fugir para a Holanda porque na Holanda tinha uma total liberdade religiosa. Não havia uma igreja institucionalizada, não havia nenhum tipo de perseguição às religiões. Então a Holanda, nesse período, e sobretudo com o surgimento recente do movimento da Reforma Protestante, se tornou um ambiente muito propício para a difusão de debates teológicos. Então, nesse contexto, o John Smith e o Thomas Harris e toda a sua congregação vão ali para a Holanda em busca de liberdade religiosa, em busca de viverem a sua fé da maneira como eles acreditavam que ela poderia e deveria ser vivida. E esse momento que estava passando-se ali na Europa, na sequência da Reforma Protestante, porque hoje em dia, né, a gente é acostumado aí com a tecnologia, com o celular, com a internet, com tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. Uma coisa que acontece aqui, agora, no mesmo instante, outra pessoa lá no Japão, na Rússia, consegue ter acesso a esse acontecimento. Esse vídeo que a gente está gravando aqui agora, ele pode chegar a qualquer lugar do mundo graças à tecnologia. No entanto, não era uma realidade naquela época. Então, as informações, a literatura, os debates, eles careciam de um tempo de difusão, um tempo para que eles fossem propagados, difundidos, confirmados ali pelo povo, se aquilo de fato era relevante ou não para se avançar enquanto debate na sociedade, né? Então tudo era mais demorado. Por isso que a gente já está falando aqui do século XVII, e a Reforma Protestante havia tido seu início
no século XVI. Mas a gente tem ali então esse cenário de diversas teologias sendo debatidas e difundidas e aprimoradas e desenvolvidas ali no contexto da Holanda. E então é nesse cenário que Thomas Harris e John Smith iniciam ali a sua congregação na Holanda, e dentro desse contexto de um pluralismo cristão, se é que a gente pode dizer isso, o John Smith então ele tem contato com a teologia, com os escritos de um homem chamado Menno Simons. O Menno Simons ele foi um ex-padre católico da Holanda mesmo, e os escritos do Menno Simons tiveram grande influência sobre os anabatistas, porque Menno Simons ele vai escrever que o batismo praticado ali pela Igreja Católica, pela Igreja institucionalizada, ele não tinha validade espiritual, porque o batismo, para que ele fosse feito, era necessário que houvesse um consentimento da pessoa, uma maturidade, um entendimento da pessoa com relação a o que significa o batismo, e a partir desse entendimento, então, a pessoa, de maneira voluntária e como uma profissão de fé, ela então seria batizada. Então, Menno Simons ele vai escrever ali que as pessoas precisavam ser batizadas depois de adulta e que esse batismo, enquanto recém-nascido, era um batismo que não tinha nenhuma validade espiritual. E quando John Smith tem contato com esses ensinamentos do Menno Simons, inclusive a partir dos ensinamentos de Menno Simons é que surge o grupo dos Menonitas, que foi um outro grupo de cristãos descendentes também do movimento anabatista. E o movimento anabatista foi esse movimento onde eles pregavam o rebatismo, que a pessoa que havia sido batizada precisava se batizar de novo. Mas, repito, foi um movimento que aconteceu lá na Suíça, que ele teve seu início na Suíça. E a comunidade de John Smith, ao ter esse contato com os ensinos do Menno Simons, o John Smith ele era um homem que ele tinha um grande apreço, um grande amor pelas Escrituras. E ele imprimiu na sua congregação esse zelo pelo estudo da palavra, pelo estudo da Bíblia, pelo estudo das Escrituras, em conhecer, em se aprofundar, em interpretar corretamente. Então ele imprimiu isso em toda a sua congregação. Naquele contexto ali da Holanda, haviam outros grupos de puritanos que também haviam saído da Inglaterra e chegado até ali. No entanto, John Smith decide manter-se ainda separado dos outros grupos. Não há ali uma união ou um intercâmbio de informações, de teologia, alguma coisa assim. Ele continua com a sua congregação como uma congregação local. E então a primeira distinção que a gente vê aí nos batistas é exatamente essa, de não aceitar o batismo infantil. Porque quando o Smith tem contato com os ensinos de Menno Simons, ele então percebe verdade ali naquele ensino, percebe uma base bíblica sólida para aquilo que o Menno Simons havia escrito, e então ele chega à conclusão de que ele e a sua comunidade precisavam ser batizados, precisavam passar pelo batismo, né? E não um rebatismo, uma vez que aquele batismo primeiro não tinha validade, eles precisavam ser batizados de verdade, porque eles não foram. Aqueles que foram batizados na igreja anglicana ou na igreja católica não tinham uma validade. Então, no ano de 1608, o John Smith e toda a sua congregação
chegam a esse entendimento de que eles precisavam então passar pelo batismo. John Smith, nesse momento, ele toma uma atitude que em um segundo momento vai ser questionada pela sua congregação, mas ele toma essa atitude sem uma base bíblica. John Smith, ele pratica nesse momento o autobatismo. Ele se batiza. Então ele se batiza, depois que ele se batiza, então, ele batiza o Thomas Harris, que era o seu ajudante, e na sequência o Smith e o Thomas Harris, então, eles vão lá e batizam o restante da comunidade, os membros da comunidade, assim, toda a comunidade é batizada, e a partir deste momento eles passam a se denominar e se tornar conhecidos como batistas, ou seja, aqueles que batizam, aqueles que praticam o batismo de adultos. Então, nesse momento, o batismo, uma curiosidade, nesse momento o batismo ainda era praticado por aspersão, né? Hoje a gente tem nas nossas igrejas que o batismo é praticado por imersão, né? Mas nesse momento o batismo era ainda por aspersão. Depois tem um outro momento da história que ele vai ser modificado. Mas Smith, então, como ele havia impresso em Thomas Harris e na comunidade esse desejo por estudar e viver as Escrituras, em algum momento o Smith começa então a ser criticado pelo Harris. Justamente, não só pelo Harris, mas pelos membros da comunidade, por alguns membros também, justamente porque ele havia praticado o autobatismo. E não existe um respaldo bíblico para essa prática do autobatismo. Nem Jesus se autobatizou. Jesus foi batizado por João Batista. Então, Harris, ele aceita aquela crítica ali como sendo algo que ele cometeu equivocadamente. No entanto, ele não se retrata. Ele opta por não se retratar e decide então sair, deixar aquela comunidade, deixar aquela congregação e ir para uma outra congregação. E a maioria dos membros então decidem sair junto com o Smith e abandonam ali a congregação. Então, quem fica como líder daquela comunidade, como pastor daquela comunidade, passa a ser então o Harris, Thomas Harris, que era ajudante de Smith. Então aí a gente já vê na primeira igreja batista da história a primeira divisão da primeira igreja batista da história, que foi justamente por uma questão doutrinária, uma questão de opinião e no final das contas uma questão de ego, né? Em que Thomas Harris ele aponta ali um erro de Smith, no entanto ele não cede, não se arrepende, não se humilha, né? E esse coração duro causa ali a separação. Vamos parar por aqui, vamos até aqui, conseguimos avançar bastante. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário a fazer, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, através do nosso contato, que a gente está à disposição para conversar, para explicar e para aprender também. Na nossa vida a gente temos que estar sempre dispostos a aprender, primeiramente com Deus e com os nossos irmãos também. Então, um grande abraço a todos, que Deus abençoe.